edição do seu Jornal da Cidade. O Circuito das Malhas se reúne em Ouro Fino para criar entidade. Banco do Brasil começa a liberar recursos para os pequenos produtores. Vejam essas e outras notícias em instantes na edição de hoje. A Polícia Civil prendeu ontem 3 menores. 2 deles estavam com cigarros de maconha. O outro menor foi preso por roubar um revólver de um comerciante da cidade. 2 dos garotos já estavam envolvidos em crimes anteriores e ficaram na cadeia de Ouro Fino. O outro menor foi entregue aos pais, pois era a primeira vez que estava envolvido no crime. Juros baixos e longos prazos. Assim, o Banco do Brasil, em parceria com a Emater, está tentando ajudar os pequenos e médios produtores de Ouro Fino e região. O pequeno produtor rural que vivia desanimado com a sua lavoura por causa dos custeios, com esse programa tem motivos agora de sobra para plantar em sua propriedade. O programa chama-se PRONAF, que é Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É uma luta que já vem se arrastando há 10 anos, somando esforços com o Banco do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater. O objetivo deste programa é fortalecer a renda familiar do pequeno e médio produtor que não tem acesso às vias de créditos normais, através de uma parceria do Banco do Brasil com o Ministério da Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater. Com isto, o pequeno agricultor consegue financiamentos para o custeio e investimentos de sua lavoura, com juros reduzidos bastante inferiores aos praticados nas outras linhas de crédito. Para conseguir esse tipo de financiamento, o pequeno agricultor deve atender os seguintes requisitos: 80% da renda deve ser da atividade agropecuária, possuir no máximo 2 empregados fixos e ter uma propriedade não maior que 4 módulos fiscais, ou seja, 120 hectares. O programa, o PRONAF, a participação do Banco do Brasil, ele é o agente financeiro. Os projetos são elaborados e conduzidos pelo Banco do Brasil. Então, toda a parte financeira, acompanhamento até o vencimento e o recebimento, inclusive o risco, ele é feito pelo Banco do Brasil. E como gerente do banco, qual a sua expectativa quanto à procura? A nossa expectativa, segundo a gente tem conversado com o pessoal da Emater e do sindicato, gira em torno de 200 a 250 propostas que a gente deve atender nesse programa. A participação do sindicato, ela veio através de um credenciamento, né, feito através do Ministério da Agricultura, para que o sindicato, principalmente, pudesse fazer a seleção, né, o encaminhamento do programa e principalmente na questão da fiscalização do programa. Por que o sindicato? Porque o sindicato, na verdade, o movimento sindical em si, tanto de trabalhadores rurais, pequenos produtores rurais, os quais nós representamos, né, a nível nacional também, que vem batalhando por esse programa há quase 10 anos, né, de 2 ou 3 congressos já que nós participamos em Brasília, e desde o primeiro congresso a gente já havia participação do sindicato, do movimento sindical, a nível federal também, no sentido das propostas, né, de um programa parecido com esse, para o fácil acesso do pequeno produtor às linhas de crédito do Banco do Brasil também. Bem, a Emater é responsável pela elaboração dos projetos e pela total assistência técnica gratuita a todos os produtores envolvidos no programa. Agora você, como engenheiro agrônomo, qual a sua expectativa quanto à procura? Bom, a expectativa da gente é grande porque é um programa muito bom, principalmente para o pequeno e para o mini produtor, porque com esse programa ele vai ter condições de cuidar bem de suas lavouras, né, pagando uns juros aí de banco bem abaixo do praticado. Quer dizer, é bem viável economicamente. É uma forma boa dele recuperar suas lavouras, cuidar bem de suas lavouras, né, garantindo uma produção viável, vantajosa. O que o senhor está achando desse programa? O que eu estou achando é que é uma boa, né, para a gente poder cuidar da lavoura melhor, né, para fazer uma adubação melhor, tratar melhor, para a gente ter uma boa produção para o ano, né, isso que a gente acha. E o que o senhor pretende fazer na sua lavoura com esse dinheiro? Investir nela melhor, né, que a gente puder, porque não está tendo como a gente investir porque está meio apertado, né, então nesse plano aí a gente pode investir melhor na lavoura. Confira agora os resultados dos jogos do Campeonato de Futebol de Salão.
Ontem, o Nossa Turma venceu o time do Que Sabor por 7-2. No outro jogo, o Overdose foi derrotado pelo time do Baratão por 7-6. Hoje à noite jogam às 8 horas Madine Alto Posto versus Grêmio. Às 9 horas, Montanhês Clube versus Lopes e Ribeiro. Paralelo a este campeonato está acontecendo o campeonato das categorias Mirim e Infantil. Muita discussão e pouca coisa definida. Assim foi a reunião onde se encontraram os representantes das associações comerciais das 9 cidades que integram o Circuito das Malhas. Representantes da FIENG, do SEBRAE de Minas e de São Paulo estiveram presentes na reunião que contou com a participação de presidentes de associações comerciais de 9 cidades que integram o Circuito das Malhas. O motivo da reunião era a criação de uma entidade que controlasse as associações de todo o Circuito das Malhas. Para o presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Industrial da FIENG e a gerente da Agência de Jundiaí do SEBRAE de São Paulo, a criação da entidade pode ser de grande utilidade. A FIENG ela dá apoio principalmente à área industrial. A criação dessa entidade ela irá congregar todas as malharias do sul de Minas, da parte de Minas e uma parte de São Paulo. A criação dessa entidade dará condições para que a FIENG possa apoiá-la na parte tecnológica, na qualificação profissional, inclusive na parte financeira, dando sustentáculo a todas elas para que possam crescer harmoniosamente. A nossa preocupação realmente é fazer com que a globalização da economia não seja um aspecto negativo para essa entidade. E por isso nós estaremos juntos para lhe dar essa condição que ela possa crescer e enfrentar a concorrência, não só interna, como principalmente a concorrência externa, que hoje, nesta área têxtil, está sendo muito devastadora. Nós temos o envolvimento de 6 cidades do estado de São Paulo. A profissionalização dessas empresas vai provocar um crescimento de toda a região, não só das cidades envolvidas, mas de todas que as circundam. E essa é a missão do SEBRAE, então isso tem extrema importância para o estado de São Paulo. Isso também poderia levar a crer que São Paulo, por ter um número maior de cidades desenvolvidas, aumentaria o comércio nessas cidades? Automaticamente, havendo uma profissionalização das empresas, o comércio vai ter um crescimento, sem sombra de dúvida. E, com ele, todos os outros setores, a própria indústria de malharia, o próprio setor de serviços. O coordenador regional do SEBRAE, Joaquim Teixeira Garcia, disse que já conhecia o projeto e que ele pode ser um avanço para as cidades que integram o Circuito das Malhas. Seria um fórum para discutir todos os problemas relacionados ao problema de capacitação das empresas do Circuito das Malhas. Nós pretendemos torná-las competitivas para que possam entrar nesse mercado globalizado em igualdade de condições. E o que o SEBRAE pode fazer para ajudar as cidades que estiverem filiadas a essa entidade? A nossa proposta é dar continuidade ao programa que já foi estabelecido em Monte Sião, ou seja, um programa de capacitação gerencial e tecnológica que vem acontecendo desde setembro de 1995. O que nós pretendemos é estender esse projeto como referência para os outros 8 municípios e dotá-los de uma condição de igualdade para competir nesse mercado globalizado. Já o presidente da Associação Comercial de Ouro Fino disse que para a cidade este projeto tem um valor especial. É o portal aqui da entrada desta microrregião. Ouro Fino tem que participar de todos esses eventos, não só com vistas a malharias, mas visando o turismo, virando o incremento das indústrias, visando a melhoria de qualidade de vida. O Circuito das Malhas tem esse nome porque foi o fato gerador, foi o problema das malhas, mas não está só circunscrito a este assunto. O Circuito das Malhas visa uma integração em todos os sentidos. Caso a entidade seja criada, Ouro Fino está preparado para ingressar nessa entidade? Ouro Fino já faz parte dessa entidade. Desde o começo, Ouro Fino faz parte. E do primeiro projeto que foi feito esta propaganda na televisão e nos jornais, Ouro Fino já participa, já entrou com a sua cota, cumpriu a sua obrigação, ou pelo menos está cumprindo, e a gente pretende tirar muito proveito deste projeto em parceria com as cidades circunvizinhas. Após muita discussão, os membros de associações acabaram por não eleger nenhum representante, o que teria que ser 2 de Minas e 2 de São Paulo. Um caminhão carregado com 250 sacas de café
foi assaltado durante essa madrugada no quilômetro 30 da rodovia MG 290, próximo à barreira da Polícia Rodoviária Estadual, no município de Borda da Mata. O motorista Aparecido Fábio Cândido foi abordado por 3 homens armados que tomaram o caminhão, abandonando poucos metros à frente. O motorista e o caminhão eram da cidade de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. O caminhão pertencia a Icatu Transportes. Uma empreiteira de Belo Horizonte está em Ouro Fino instalando novos telefones. Os trabalhos começaram na última segunda-feira. Já começou a instalação de novos telefones referente ao plano de expansão da Telemig. O serviço de instalação está sendo feito pela empreiteira Construtel, da cidade de Belo Horizonte, capital mineira. Os aparelhos estão sendo ligados obedecendo a uma ordem numérica de assinaturas dos contratos. Serão instalados aproximadamente mais de 900 linhas telefônicas, que somadas às 1.924 linhas já existentes, Ouro Fino passará a ter aproximadamente 3.000 linhas telefônicas, o que representa menos de 10% da população que possui telefone. Quais as dificuldades que vocês estão enfrentando para fazer essas instalações dessas novas linhas? Bom, a primeira dificuldade é que o pessoal pediram para fazer as instalações no endereço e só quando a gente chega no endereço e não é aquele endereço, entendeu? Eles estão mudando muito de endereço. Nós queríamos pedir a eles que procurassem a Telemig para poder informar o novo endereço. Até quando vocês pretendem entregar todo o serviço pronto? Olha, a previsão é até fevereiro. No máximo até fevereiro. Início de fevereiro, final de janeiro, por aí. O custo para cada ligação é de R$ 64,00, que será cobrado na primeira conta telefônica. A Construtel faz apenas a ligação externa, ficando por conta do assinante o custo da ligação interna. Mais um atentado contra a própria vida ocorrido na tarde de hoje. O fato aconteceu aqui na cidade de Inconfidentes, a rua Marília de Dirceu, número 464, quando o rapaz por nome de Edinaldo Valentim da Silva, de 22 anos de idade, acabou cometendo o atentado contra sua própria vida no interior de sua residência. Por volta das 4 horas da tarde de hoje, foi encontrado o corpo do rapaz pelo próprio sobrinho, menor de 3 anos, que dormia no sofá da sala. E imediatamente foi comunicado ao pai, Sr. Nelson Domingues da Silva, que estava trabalhando na roça. Segundo ele, seu filho era muito bom, não estava trabalhando, mas cuidava da casa e do sobrinho. Não tinha motivos para cometer suicídio. Até às 5 horas da tarde, aguardava-se a chegada da perícia para as investigações e liberação do corpo. Enquanto isto, populares se aglomeravam na rua em volta da casa para saber o que tinha acontecido. Este é o segundo suicídio este ano que acontece na cidade de Inconfidentes. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Cidade. Uma boa noite a todos e até amanhã.